pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no Invicta História. E nós estamos estudando as cartas às igrejas da Ásia Menor, as cartas que estão registradas no livro de Apocalipse. Aliás, todo o livro de Apocalipse foi endereçado como uma carta às igrejas. Mas nós vamos estar falando mais sobre isso. Nesse vídeo de hoje, nós vamos estar vendo o padrão que se repete em todas as cartas, como Jesus se apresenta e o que isso significa. Ou seja, nós vamos estar estudando mais profundamente como as cartas se estruturam, para então na próxima semana, quando nós começarmos com a carta à igreja de Efésios, nós temos isso bem claro para então começar a analisar e estudar cada carta. Eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo, se você gostou dessa mensagem, se você acha que mais pessoas podem ser aí abençoadas com esse vídeo, que por favor compartilhe. Também curta, porque isso nos ajuda, isso ajuda o YouTube a também divulgar o vídeo. Então é muito importante para nós, se você puder estar curtindo e compartilhando o nosso vídeo. E se você tiver alguma dúvida, porque a gente ouve tanto sobre as cartas, não é? A gente ouve tanto sobre o livro do Apocalipse, e às vezes tem tantas dúvidas, eu gostaria muito de estar fazendo os vídeos de acordo também com as dúvidas que surgirem. Então deixa aqui nos comentários. Que Deus abençoe você e vamos lá! Um ponto importante para a gente marcar aqui é que todas as cartas, elas mostram um padrão, né? Elas têm pontos em comum. Então, a primeira coisa que você vai ver em todas as cartas é a apresentação de Cristo. Quem está escrevendo essas cartas e como Cristo se apresenta em cada uma delas, né? Assim diz aquele que... E uma característica dele que durante a carta você vai ver que ressoa com o sofrimento ou com o desafio que aquela igreja estava passando. Quando existe, vai ter aí depois da apresentação de Cristo um elogio àquela igreja, né? O que aquela igreja está fazendo de positivo, o que elas estão fazendo certo. Depois disso vai ter uma repreensão, quando é o caso, àquela igreja, o que aquela igreja está fazendo errado. E aí vai ter um chamado ao arrependimento e uma promessa ao vencedor. Então, todas as 7 cartas elas vão ter esse padrão. E quando a gente vai ver aí a apresentação de Jesus, quem está escrevendo essa carta, também é muito interessante observar o que Jesus procura numa igreja. O que nós, como igreja hoje, estamos buscando, né? E o que Jesus busca na igreja? Porque nenhuma dessas cartas você vai ver aí menção ao templo, né? Ao orçamento da igreja, ao prédio, né? Aos programas da igreja ou ao número de membros. Então, Jesus sempre procurava alguma coisa, um relacionamento verdadeiro com ele. Era isso que fazia diferença na igreja. E a gente vai estar analisando isso nas cartas, eu acho isso muito lindo. Essa relação do Criador do Universo, né? Como é que ele vai se relacionar ali com os cristãos e o que ele espera em cada igreja. E como nosso Deus é um Deus imutável, aquilo que ele esperava das 7 igrejas da Ásia, ele continua esperando de nós hoje. Então, à medida que nós estudamos essas cartas, nós podemos também nos colocar diante de um espelho e ver onde que eu tô sendo como isso que Jesus espera da igreja, ou onde eu preciso melhorar. Então, para mim, esse estudo tem sido assim muito edificante e a minha oração é que seja edificante para você também. Entre as exigências de Jesus para a igreja, para as 7 igrejas, você vai encontrar aí a fidelidade, né? O amor, a perseverança, a santidade, a verdade, o arrependimento. Então, são situações que a gente também tem que parar e se ver e ver onde a gente precisa melhorar, né? Jesus, obviamente, conhece muito bem a cada cidade. E ele vai se apresentar em cada carta como algo significante para aquela cidade, para aquele contexto. Por exemplo, em Éfeso ele tem as lamparinas, né, os lampiões. Em Esmirna ele vai falar de morte e vida. Em Pérgamo vai falar da espada. Em Laodiceia vai falar da água morna, do colírio, do ouro. Então, quando a gente entende o que estava acontecendo na história da cidade, quando a gente olha a arqueologia, a gente consegue entender melhor a carta e fazer uma aplicação mais próxima da realidade para que a gente possa também ser edificado. Então, a ideia aqui não é nos transformar em grandes estudiosos da história, mas é entender o contexto para que ele possa falar com a gente, entender exatamente o que estava sendo falado para aquelas pessoas, para também entender como isso se refere a nós hoje. Então, cada episódio nós vamos ter aí pelo menos umas 4 partes, né? Que vai falar da história da cidade, vou falar um pouquinho da arqueologia,
vai falar da igreja naquela cidade e da mensagem de Jesus. Essa é a caminhada que nós vamos fazer em cada carta. Eu quero te mostrar aqui um pouquinho de cada cidade, bem rapidamente, né? Só para você observar aqui como era essa cidade, essas cidades e tá despertando aí a sua curiosidade. E nas próximas semanas vamos caminhar por cada uma delas, né? Conhecer a igreja que se reunia ali, conhecer os desafios, as coisas boas, o que nós aprendemos com eles. E em breve nós vamos encontrar com esses irmãos no céu também, né? Essa é a nossa ideia para essa série. Espero que você goste. Deixe aí os comentários se você quiser saber alguma coisa específica. E você, como sempre, é muito bem-vindo aqui no Invicta História. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.